Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Você sabia que existe um salmo tão poderoso na Bíblia que tem o poder de acalmar o coração mais angustiado, de trazer paz onde só existe turbulência e de renovar completamente a sua vida? Hoje você vai descobrir por que o Salmo 142 é chamado de o salmo que cura a ansiedade e como essas palavras sagradas podem transformar o seu dia ainda nesta manhã. Eu quero começar te fazendo uma pergunta que vai direto ao seu coração. Quantas vezes você já acordou com aquela sensação de aperto no peito, com aquele peso inexplicável, com aqueles pensamentos correndo na sua mente sem parar? Quantas noites você passou acordado, revirando na cama, preocupado com os problemas que parecem não ter solução? Quantas vezes você sentiu que estava sozinho, que ninguém te entendia, que ninguém se importava com o que você estava passando? Se você está se identificando com essas perguntas, saiba que você não está sozinho e, mais importante ainda, saiba que existe uma saída, existe uma resposta, existe um caminho para a liberdade que você tanto busca. O Salmo 142 foi escrito exatamente num momento assim, num momento de profunda angústia, de grande ansiedade, de completo desespero. Davi, o homem segundo o coração de Deus, aquele que derrotou gigantes, aquele que foi ungido rei de Israel, estava agora escondido numa caverna fria e escura, fugindo do rei Saul, que queria tirar a sua vida. Imagine só a cena. Um homem que tinha tudo para ser vitorioso, que tinha a promessa de Deus de que seria rei, estava agora refugiado numa caverna, sem saber se viveria para ver o dia seguinte. Os seus amigos o haviam abandonado, os seus aliados tinham desaparecido, e ele estava ali, sozinho com os seus pensamentos, sozinho com os seus medos, sozinho com a sua ansiedade. Mas foi exatamente nesse momento de maior escuridão que Davi fez algo que mudou completamente a situação. Ele não se entregou ao desespero. Ele não deixou a ansiedade dominar o seu coração. Ele não permitiu que os pensamentos negativos controlassem a sua mente. Sabe o que ele fez? Ele clamou ao Senhor. Ele derramou o seu coração diante de Deus. Ele abriu a sua boca e transformou toda aquela angústia em oração, toda aquela ansiedade em súplica, todo aquele desespero em um grito de fé. E é exatamente isso que você precisa aprender a fazer hoje. É exatamente esse princípio poderoso que vai transformar a sua vida. É exatamente essa verdade libertadora que vai te tirar do poço da ansiedade e te colocar na rocha firme da paz de Deus. Vamos ler juntos o Salmo 142. E eu quero que você preste muita atenção em cada palavra, porque cada versículo contém uma chave poderosa para vencer a ansiedade. O Salmo começa assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz suplico ao Senhor misericórdia. Repare bem nessa primeira frase. Davi diz 2 vezes que usou a sua voz. Ele não apenas pensou, ele não apenas sentiu, ele não apenas refletiu em silêncio. Ele usou a sua voz. Ele falou. Ele declarou, ele proclamou. Isso é fundamental no combate à ansiedade, porque quando você apenas fica remoendo os problemas na sua mente, quando você apenas pensa sobre as dificuldades sem expressá-las, quando você guarda tudo dentro de você, sem colocar para fora, a ansiedade cresce, se multiplica, se fortalece. Mas quando você abre a sua boca e clama ao Senhor, quando você usa a sua voz para suplicar misericórdia, quando você declara em voz alta as promessas de Deus, algo sobrenatural acontece. A sua fé é ativada. O poder de Deus é liberado. As forças espirituais das trevas são confrontadas. E a ansiedade começa a perder a força. Por isso eu quero te encorajar hoje, não importa onde você esteja assistindo este vídeo, se você está sozinho no seu quarto, se você está na sala de casa, se você está em qualquer lugar onde possa falar, use a sua voz. Clame ao Senhor, não tenha vergonha, não tenha medo. Use a sua voz como uma arma poderosa contra a ansiedade que tenta te dominar. Davi continua dizendo: desabafo perante ele a minha angústia, manifesto na sua presença a minha tribulação. Aqui está outro segredo poderoso. Davi não escondeu o que estava sentindo.
Ele não fingiu que estava tudo bem. Ele não colocou uma máscara de felicidade quando por dentro estava destroçado. Ele desabafou. Ele manifestou. Ele foi completamente transparente diante de Deus. E sabe por que isso é tão importante? Porque Deus já conhece o que você está sentindo. Ele já sabe da sua angústia. Ele já viu a sua tribulação. Mas Ele quer que você expresse isso. Ele quer que você coloque para fora. Ele quer que você confie nele o suficiente para ser vulnerável na presença dele. Muitas pessoas tentam esconder os seus sentimentos de Deus, como se pudessem enganá-lo, como se ele não soubesse o que está acontecendo no interior do coração delas. Mas isso só piora a ansiedade, porque você acaba carregando um peso sozinho que foi feito para ser entregue a Deus. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mas como Ele vai aliviar se você não vier? Como Ele vai tirar o peso se você não entregar? Como Ele vai curar a sua ansiedade se você não manifestar a sua tribulação? Então, eu te encorajo novamente, seja honesto com Deus, desabafe com Ele, manifeste na presença dEle tudo o que está pesando no seu coração, porque Ele está de braços abertos esperando para te consolar, para te fortalecer, para te dar a paz que você tanto precisa. O próximo versículo diz algo que talvez seja o mais importante de todo o Salmo. "Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda." Você percebe a profundidade dessas palavras? Davi está dizendo que mesmo quando o seu espírito estava completamente angustiado, mesmo quando ele não conseguia ver o caminho, mesmo quando tudo parecia escuro e sem saída, Deus conhecia a vereda dele. Deus sabia o caminho. Deus via a solução. Deus tinha o plano perfeito. E a mesma coisa é verdade para você hoje. Você pode estar sentindo que está perdido, que não sabe qual direção tomar, que não consegue enxergar o futuro. Mas saiba que Deus conhece a sua vereda. Ele sabe exatamente por onde você precisa passar. Ele vê o que você não vê. Ele conhece o que você não conhece. A ansiedade muitas vezes vem da sensação de falta de controle, da incerteza sobre o futuro, do medo do desconhecido. Mas quando você entende que Deus conhece a sua vereda, quando você descansa na verdade de que Ele tem o controle de todas as coisas, quando você confia que Ele está guiando os seus passos, mesmo quando você não consegue ver o caminho, a ansiedade perde o poder sobre você. Porque você não está caminhando às cegas. Você está caminhando sendo guiado pelo Deus que conhece o fim desde o princípio, pelo Deus que nunca erra, pelo Deus que sempre tem o melhor para os seus filhos. Mas o Salmo continua. E agora Davi descreve uma situação ainda mais difícil. "No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço." Você já se sentiu assim? Você já sentiu que a cada passo que você dá, existe uma armadilha esperando por você? Você já teve a sensação de que as coisas estão conspirando contra você, de que não importa o que você faça, sempre aparece um problema novo, sempre surge uma dificuldade a mais? Essa é a realidade de muitas pessoas que sofrem com ansiedade. Elas vivem constantemente esperando que algo ruim aconteça, sempre antecipando o pior, sempre imaginando cenários negativos. Isso rouba a paz, rouba a alegria, rouba a capacidade de viver o presente. Mas veja o que Davi faz em seguida. "Olhei para a minha direita e vi, porém, não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma." Ele olha ao redor e percebe que está sozinho. Os amigos sumiram, os aliados desapareceram. As pessoas que ele pensava que estariam ao seu lado não estão mais lá. E talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora. Talvez você olhe ao redor e veja que não tem ninguém que realmente te entende, ninguém que se importa de verdade com o que você está passando, ninguém que cuida da sua alma. E isso intensifica a ansiedade, porque você se sente desamparado, abandonado, sozinho no meio da tempestade. Mas é exatamente nesse momento que acontece a virada do Salmo. É exatamente nesse ponto que tudo muda.
É exatamente aqui que a luz começa a aparecer no meio da escuridão. Davi diz: a ti, Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Você entende o que aconteceu aqui? Quando Davi percebeu que não tinha refúgio nos homens, quando ele viu que ninguém podia cuidar da sua alma, quando ele entendeu que estava humanamente desamparado, ele voltou os seus olhos para Deus e declarou: tu és o meu refúgio. Não talvez. Não quem sabe. Não se possível. Mas tu és uma declaração de fé absoluta. Uma afirmação categórica. Uma proclamação poderosa. E é isso que você precisa fazer hoje. Você precisa parar de buscar refúgio nas coisas erradas. Você precisa deixar de colocar a sua confiança em quem não pode te ajudar de verdade. Você precisa reconhecer que o único refúgio seguro, o único abrigo inabalável, a única fortaleza indestrutível é o Senhor. Quantas vezes você tentou se refugiar no trabalho, mas o trabalho não trouxe paz? Quantas vezes você tentou se refugiar nas pessoas, mas as pessoas te decepcionaram? Quantas vezes você tentou se refugiar nas suas próprias forças, mas descobriu que não era forte o suficiente? É hora de declarar como Davi: Senhor, tu és o meu refúgio. É hora de fazer dessa verdade o alicerce da sua vida. É hora de construir a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. O salmo continua com uma súplica intensa. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Aqui Davi está sendo completamente transparente sobre o seu estado emocional. Ele não está fingindo ser forte. Ele não está tentando parecer invencível. Ele admite: estou muito abatido. E está tudo bem você reconhecer isso também. Está tudo bem você admitir que não está bem. Está tudo bem você confessar que está passando por um momento difícil. Deus não se surpreende com a sua fraqueza. Ele não se decepciona com as suas limitações. Pelo contrário, é exatamente na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É quando você reconhece que está abatido que Deus pode te levantar. É quando você admite que está fraco que ele pode te fortalecer. Muitas pessoas sofrem em silêncio porque têm medo de parecer fracas, porque têm vergonha de admitir que estão lutando, porque acham que precisam sempre estar bem, sempre estar fortes, sempre estar vitoriosas. Mas isso é uma mentira que só piora a ansiedade, porque você acaba carregando um fardo duplo: o fardo do problema real e o fardo de ter que fingir que não existe problema. Liberte-se dessa prisão hoje. Seja como Davi, clame ao Senhor e diga: Senhor, eu estou abatido, eu preciso da tua ajuda, eu não consigo sozinho. Essa honestidade, essa humildade, essa vulnerabilidade diante de Deus é o começo da cura da sua ansiedade. Davi continua: livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Ele reconhece que os inimigos são mais fortes do que ele não tem condições de vencer sozinho, que ele precisa desesperadamente da intervenção divina. E sabe o que são os seus perseguidores hoje? São os pensamentos ansiosos que te perseguem o dia todo. São as preocupações que não te deixam em paz. São os medos que te assombram constantemente. E você tem toda a razão em reconhecer que eles são mais fortes do que você, porque realmente são. Você não consegue vencer a ansiedade apenas com força de vontade. Você não consegue derrotar os pensamentos negativos apenas decidindo não pensar neles. Você não consegue eliminar as preocupações apenas dizendo para si mesmo que não precisa se preocupar. Mas a boa notícia, a notícia maravilhosa, a notícia que muda tudo é que Deus é mais forte do que todos os seus perseguidores juntos. Ele é mais poderoso do que toda a ansiedade que você já sentiu. Ele é maior do que todos os medos que habitam no seu coração. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que você pede ou pensa. Então, quando você reconhece que os seus perseguidores são mais fortes do que você e clama ao Senhor pedindo livramento, você está abrindo a porta para que o poder de Deus opere na sua vida. Você está dando permissão para que Ele intervenha. Você está posicionando a sua vida para experimentar o milagre da libertação. E agora chegamos ao versículo ponto-chave de todo o Salmo. Tira a minha alma da prisão.
para que louve o teu nome. Preste atenção nessas palavras. Tira a minha alma da prisão. Davi não estava apenas fisicamente escondido numa caverna. Ele estava emocionalmente preso, espiritualmente aprisionado, mentalmente encarcerado. A ansiedade é exatamente isso, uma prisão. Você fica preso nos seus pensamentos, preso nas suas preocupações, preso nos seus medos. E por mais que você tente se libertar, por mais que você lute para sair, por mais que você se esforce para se livrar, você não consegue, porque você não tem a chave, você não tem o poder, você não tem a força necessária. O Salmo termina com uma declaração de fé impressionante. Os justos me rodearão, pois me farás bem. Mesmo antes da resposta chegar, mesmo antes da libertação se manifestar, mesmo antes da ansiedade ser curada, Davi já está declarando o que vai acontecer. Ele já está vendo pela fé os justos rodeando-o. Ele já está antecipando o bem que Deus vai fazer. Ele já está celebrando a vitória antes da batalha terminar. E essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a confiança que move montanhas. Essa é a certeza que traz a resposta do céu para a terra. Você precisa começar a declarar o que Deus vai fazer na sua vida antes mesmo de ver acontecer. Você precisa começar a agradecer pela cura da ansiedade antes mesmo de sentir a paz completa. Você precisa começar a louvar pela libertação antes mesmo de experimentar a liberdade total. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E quando você age em fé, quando você fala em fé, quando você vive em fé, você está dando a Deus o material que Ele precisa para operar o milagre na sua vida. Você está fornecendo o combustível que alimenta o poder sobrenatural. Você está criando o ambiente propício para a manifestação da glória divina. Porque quando a ansiedade vier, e ela vai tentar vir, quando os pensamentos negativos começarem a assaltar a sua mente, e eles vão tentar assaltar, quando o desespero bater à porta do seu coração, e ele vai tentar bater, você vai ter essas palavras prontas para serem usadas. Você vai poder declarar, com a minha voz clamo ao Senhor. Você vai poder afirmar, Senhor, Tu és o meu refúgio. Você vai poder proclamar, tira a minha alma da prisão. E essas palavras não são apenas letras num papel, não são apenas sons saindo da sua boca. São espada do Espírito, são armas poderosas em Deus, são instrumentos de guerra espiritual que têm o poder de derrubar fortalezas. Faça da oração um hábito diário, uma prática constante, um estilo de vida. Porque a melhor maneira de combater a ansiedade não é esperar ela chegar para então reagir, mas é criar uma atmosfera de paz contínua através da comunhão constante com Deus. É como fortalecer o sistema imunológico do seu corpo. Você não espera ficar doente para então começar a cuidar da saúde. Você cuida da saúde todos os dias, para que quando os vírus e bactérias vierem, o seu corpo esteja forte para resistir. Da mesma forma, você precisa fortalecer a sua vida espiritual todos os dias através da oração, para que quando a ansiedade vier, você esteja forte para resistir. Você esteja preparado para vencer. Você esteja equipado para permanecer em paz. A ansiedade quer te fazer acreditar que os problemas vão te destruir, que as dificuldades vão te derrotar, que as aflições vão te acabar. Mas a verdade é que quando você está em Deus, quando você confia nele, quando você permanece firme na fé, os mesmos problemas que deveriam te destruir acabam te fortalecendo. As mesmas dificuldades que deveriam te derrotar acabam te aperfeiçoando. As mesmas aflições que deveriam te acabar acabam te preparando para coisas maiores. É como o ouro que precisa passar pelo fogo para ser purificado. É como o diamante que precisa passar pela pressão para ser formado. É como a semente que precisa morrer na terra para dar fruto. Deus está usando cada situação da sua vida, até mesmo as mais difíceis, até mesmo as mais dolorosas, até mesmo as mais desafiadoras, para te transformar na pessoa que Ele planejou que você fosse.
Então, quando a ansiedade vier com aqueles pensamentos de que tudo está perdido, de que não tem jeito, de que a situação é irreversível, lembre-se dessa verdade. Deus está no controle. Ele tem um plano, ele sabe o que está fazendo. E se ele permitiu que você passasse por essa situação, é porque ele já viu o outro lado. Ele já conhece o final da história. Ele já preparou a vitória que te espera. O seu papel não é entender tudo, não é ter todas as respostas, não é enxergar o quadro completo. O seu papel é confiar, é descansar, é permanecer em paz, sabendo que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Comece hoje mesmo a praticar a gratidão de forma intencional. Todas as manhãs, antes mesmo de sair da cama, agradeça a Deus por 3 coisas específicas. Pode ser algo simples, como o fato de você ter acordado, de estar vivo, de ter um novo dia pela frente. Pode ser algo relacionado às pessoas que você ama, à família que Deus te deu, aos amigos que estão ao seu lado. Pode ser algo ligado às provisões materiais, ao teto sobre a sua cabeça, à comida na sua mesa, às roupas no seu corpo. O importante é que você seja específico, que você realmente pare para pensar e reconhecer as bênçãos, que você expresse em palavras a sua gratidão. Agora eu preciso te falar sobre algo que talvez seja o mais difícil de todos os aspectos relacionados à ansiedade, mas que é absolutamente essencial para a sua liberdade completa. É sobre aprender a viver um dia de cada vez. Jesus disse: "Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal." Essa é uma das instruções mais práticas e mais profundas que Jesus nos deu sobre como lidar com a ansiedade. A maior parte da ansiedade que você sente não é sobre o que está acontecendo agora, mas sobre o que pode acontecer amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo mês, ou no próximo ano. Você fica ansioso pensando: e se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? E se não tiver dinheiro suficiente? E se as coisas não derem certo? E se acontecer algo ruim com alguém que eu amo? E todos esses "e se" são sobre o futuro, sobre coisas que ainda não aconteceram, sobre situações que talvez nunca venham a acontecer. E enquanto você está gastando toda a sua energia emocional preocupado com o amanhã, você está perdendo a capacidade de viver o hoje, está desperdiçando as bênçãos do presente, está deixando passar a vida que está acontecendo agora. A verdade é que você não tem controle sobre o amanhã. Você não sabe o que vai acontecer. Você não pode garantir nada, mas Deus sabe. Deus tem o controle. Deus já preparou o caminho e Ele promete que a sua graça é suficiente para você, mas Ele dá essa graça um dia de cada vez. Ele não te dá hoje a graça que você vai precisar amanhã. Ele não te fortalece hoje para as batalhas de amanhã. Ele não te capacita hoje para os desafios de amanhã. Por isso, quando você tenta viver o amanhã hoje, quando você tenta carregar os problemas do futuro no presente, quando você tenta antecipar as dificuldades que ainda nem chegaram, você se sente sobrecarregado. Você se sente incapaz, você se sente ansioso, porque você está tentando carregar um peso para o qual você ainda não recebeu a força. Você está tentando enfrentar batalhas para as quais você ainda não foi equipado. Você está tentando atravessar pontes que você ainda não alcançou. Então aprenda a viver um dia de cada vez. Foque no que você precisa fazer hoje. Confie em Deus para as necessidades de hoje. Busque a graça necessária para hoje. E quando o amanhã chegar, quando ele se tornar o hoje, Deus vai te dar a graça necessária para aquele dia também. Ele nunca falha, ele nunca se atrasa, ele nunca te deixa desamparado. Isso não significa que você não deve planejar, que você não deve ser prudente, que você não deve tomar decisões sábias pensando no futuro. Planejamento é sabedoria, mas preocupação é falta de fé. Você pode fazer planos sem se preocupar. Você pode ser prudente sem ser ansioso. Você pode pensar no futuro sem ficar atormentado por ele. A diferença está em onde você coloca a sua confiança.
Se você está confiando em si mesmo, nos seus recursos, na sua capacidade de controlar as coisas, você vai viver ansioso, porque você sabe no fundo que não tem controle de tudo. Mas se você está confiando em Deus, no poder dele, na providência divina, você pode fazer os seus planos com sabedoria e descansar em paz, sabendo que Deus está cuidando de tudo. Deixe-me compartilhar com você mais uma verdade transformadora. A ansiedade, muitas vezes, está ligada a expectativas irreais que você coloca sobre si mesmo, sobre os outros, sobre a vida. Você espera ser perfeito em tudo. Você espera que as pessoas nunca te decepcionem. Você espera que a vida seja sempre justa. E quando a realidade não corresponde a essas expectativas, quando você falha, quando as pessoas te machucam, quando a vida se mostra injusta, você fica ansioso, frustrado, desiludido. É importante ter expectativas realistas. Você é humano, você vai cometer erros, você vai ter limitações. As pessoas são falhas, elas vão te decepcionar às vezes, elas vão te magoar sem querer, ou até mesmo querendo. Você também precisa entender que a jornada de libertação da ansiedade não é linear. Vai haver dias bons e dias difíceis. Vai haver momentos em que você se sentirá completamente livre e momentos em que a ansiedade tentará voltar. Está tudo bem. Isso não significa que você falhou. Isso não significa que Deus não está operando. Isso não significa que você voltou à estaca zero. O processo de cura e libertação envolve avanços e recuos, vitórias e desafios, momentos de força e momentos de fraqueza. O importante é que você não desista. O importante é que você continue buscando a Deus. O importante é que você persevere na fé mesmo quando não sentir os resultados imediatos. Lembre-se de que Davi escreveu o Salmo 142 quando estava numa caverna, mas ele não ficou na caverna para sempre. Chegou o dia em que ele saiu, em que foi liberto, em que se tornou rei. Mas esse dia não chegou imediatamente. Passou tempo, houve um processo, houve uma caminhada. E durante essa caminhada, Davi teve que continuar confiando, continuar orando, continuar crendo nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias não mudavam. E você precisa fazer o mesmo. Continue usando o Salmo 172 como sua oração. Continue clamando ao Senhor todos os dias. Continue declarando que Ele é o seu refúgio. Continue crendo que Ele vai tirar a sua alma da prisão. E saiba que cada dia que você permanece firme, cada dia que você escolhe confiar, em vez de se desesperar, cada dia que você decide orar, em vez de se preocupar, você está mais perto da liberdade completa. Você está mais próximo da paz total. Você está mais perto de experimentar a vida abundante que Jesus prometeu. Não desista. Não pare no meio do caminho. Não se renda à ansiedade. Continue lutando a boa luta da fé. Continue correndo a carreira que está diante de você. Continue buscando aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que você pede ou pensa. Agora eu quero te convidar para um momento muito especial. Eu quero que você feche os seus olhos comigo. Se você está num lugar onde pode fazer isso com segurança, feche os seus olhos agora. Vamos fazer juntos uma oração poderosa baseada no Salmo 142. Vamos clamar ao Senhor juntos. Vamos manifestar a nossa angústia diante dele. Vamos pedir que ele tire a nossa alma da prisão. Então feche os seus olhos, coloque a sua mão no coração e ore comigo agora. Pai Celestial, eu venho à tua presença neste momento com um coração que precisa de ti. Eu venho reconhecendo que sem ti eu não posso nada, mas contigo eu posso todas as coisas. Senhor, com a minha voz eu clamo a ti agora. Com a minha voz eu suplico a tua misericórdia. Eu desabafo perante ti a minha angústia. Eu manifesto na tua presença a minha tribulação. Eu não vou esconder o que estou sentindo. Eu não vou fingir que está tudo bem quando não está. Senhor, eu tenho lutado contra a ansiedade. Eu tenho sido atormentado por pensamentos que não me deixam em paz. Eu tenho carregado preocupações que são pesadas demais para mim. Mas eu sei, Senhor, que tu conheces a minha vereda. Tu sabes por onde eu estou passando. Tu vês o que eu estou enfrentando. E eu confio
que tu tens o controle de todas as coisas. Eu olho ao meu redor e às vezes parece que não tem ninguém que me entende, que não tem ninguém que se importa, que não tem ninguém que pode me ajudar. Mas eu sei que tu estás comigo. Eu declaro agora pela fé: tu és o meu refúgio, Senhor. Tu és a minha porção na terra dos viventes. Eu não preciso de mais nada além de ti. Tu és suficiente, tu bastas. Tu és tudo o que eu preciso. Senhor, eu atendo ao teu chamado para vir a ti com as minhas cargas. Eu estou muito abatido, Pai. Eu reconheço a minha fraqueza. Eu admito as minhas limitações. Mas é exatamente na minha fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. Então eu peço, Senhor, livra-me dos meus perseguidores. Livra-me dos pensamentos ansiosos que me perseguem dia e noite. Livra-me das preocupações que não me deixam descansar. Livra-me dos medos que paralisam a minha vida. Eles são mais fortes do que eu, Pai, mas não são mais fortes do que tu. E agora eu faço o pedido mais importante de todos. Senhor, tira a minha alma da prisão. Tira-me dessa prisão de ansiedade onde tenho vivido. Quebra as correntes que me prendem. Abre as portas do cárcere onde tenho estado. Liberta-me completamente, porque eu quero louvar o teu nome. Eu quero glorificar a ti. Eu quero testemunhar da tua bondade. Eu quero que a minha vida seja um testemunho do teu poder libertador. Eu creio pela fé que tu estás fazendo isso agora mesmo. Eu creio que a partir deste momento, a ansiedade está perdendo o poder sobre mim. Eu creio que os justos vão me rodear, porque tu me farás bem. Eu declaro a minha vitória em nome de Jesus. Eu decreto a minha liberdade. Eu proclamo a minha cura. Não por força, não por poder, mas pelo teu Espírito, Senhor. Eu entrego a ti todas as minhas preocupações. Eu coloco aos teus pés todos os meus medos. Eu deixo nas tuas mãos todas as minhas ansiedades. E eu recebo agora pela fé a paz que excede todo entendimento. Eu recebo a alegria que é a minha força. Eu recebo o renovo que vem da tua presença. Obrigado, Pai, porque tu és fiel. Obrigado porque tu me amas. Obrigado porque tu nunca me abandonas. Obrigado porque tu estás comigo em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Você pode abrir os seus olhos. Como você está se sentindo agora? Eu espero que você tenha experimentado algo do poder de Deus operando no seu coração durante essa oração. Mas lembre-se, essa não foi apenas mais uma oração. Essa foi uma declaração de guerra contra a ansiedade. Essa foi uma proclamação de liberdade sobre a sua vida. Essa foi uma ativação da fé que move montanhas. E agora você precisa andar nessa verdade, viver nessa realidade, permanecer nessa posição de vitória que você acabou de declarar. Se este vídeo tocou o seu coração, se essa mensagem ministrou a sua vida, se você sentiu que Deus falou com você através dessa palavra, eu quero te pedir que deixe o seu like agora. Deixe também o seu comentário contando como você está se sentindo, compartilhando o que Deus ministrou ao seu coração. Acompanho e respondo um por um. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo. Aperte o botão de inscrição agora e ative o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos. A ansiedade pode ter sido parte do seu passado, mas ela não vai ser parte do seu futuro. Você está entrando numa nova temporada, numa nova fase, num novo capítulo da sua vida. E esse capítulo se chama paz. Eu estou orando por você. Eu estou crendo com você. Eu estou declarando sobre você a bênção de Deus, a paz de Cristo e o poder do Espírito Santo que te capacita para viver vitoriosamente cada dia da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E lembre-se sempre das palavras do Salmo 142. Fique na paz do Senhor. Continue firme na fé. E nos vemos no próximo vídeo com mais uma palavra poderosa que vai transformar a sua vida. Um grande abraço. Até breve.